Em um mundo cada vez mais dinâmico, ao final de cada dia, muitas vezes nem lembramos onde tudo começou. Em cada esfera de nossas vidas, seguimos regras, leis, princípios. Mas, onde tudo teve início? Quem criou os parâmetros para as leis humanas? Será que tudo isso veio de leis escritas há milênios atrás? E onde encontrar os originais dessa escritura? Vamos lá para nosso estudo. Nós estamos estudando sobre os 10 mandamentos e estamos agora no 5º mandamento, que está lá em Êxodo capítulo 20, verso 12. Êxodo capítulo 20, verso 12. Já dissemos que esse é o 5º mandamento na nossa Bíblia, mas na Bíblia Católica ele é o 4º. Tem uma diferença aí, porque eles suprimiram um mandamento nessa sequência e acrescentaram lá no final. Ok? Vamos lá? Todos juntos? Honre seu pai e sua mãe. Assim você terá vida longa e plena na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. É muito interessante que esse mandamento destacou pai e mãe. Porque poderia só assim, honre seus pais. Ok? Quando a gente fala de pais, estão inclusos o pai e a mãe. Mas a especificação é para que você entenda que é necessário você fazer isso tanto com o pai como com a mãe. Isso é muito importante. Então, nós ainda estamos falando sobre os pais, para depois falarmos sobre os filhos. Vou lembrar para você aqui algumas coisas ainda sobre os pais. Pais como instrutores, Provérbios 22, 6. Quero reprisar isso daqui. Provérbios 22, 6. Ensine seus filhos como? No caminho certo, e mesmo quando envelhecerem, não se desviarão dele. Então, a responsabilidade de instrução, ela cabe a você, cabe a mim, cabe a quem gerou os filhos. Logicamente que nós temos vários auxílios, como a escola, a igreja e outras organizações. Mas a gente não pode, irmãos, abrir mão da instrução dos nossos filhos. Na antiguidade, ou há algum tempo, não na antiguidade, né? Há algum tempo, os filhos normalmente seguiam o caminho dos pais. Aquilo que os pais eram, eles normalmente seguiam. Isso foi quebrado. Foi quebrado por quê? Por falta de convivência, por falta de instrução. Muitas crianças hoje, elas não são instruídas pelos seus pais. Então, se você trabalha fora, você tem que ter mais esforço. Tá certo? Não é proibido você, pai ou mãe, trabalhar fora. Às vezes é até necessário. Mas você tem que colocar na sua cabeça que você vai ter que se esforçar mais. Para que você dê de você para o seu filho. Porque senão o seu filho vai parecer com outras pessoas. Ou ele vai parecer com a professora lá da escola, ou vai parecer com a cuidadora, ou vai parecer com a babá, ou vai parecer com os meninos da rua. Enfim, ele vai parecer com quem ele convive, com quem ele passa mais tempo. Aqui na igreja, a gente coloca à disposição dos irmãos classes. Mas a gente, por exemplo, pela manhã, deixa um espaço para que seu filho esteja próximo.
À tarde e à noite nós não fazemos isso. Então isso às vezes é uma dificuldade. Por quê? Porque seu filho já passa a semana na escola, muitas vezes sem um contato com você. E aí aqui na igreja ele também fica distante. Eu tenho pensado nisso. Se de repente não vale a pena em um domingo, por exemplo, nós termos todos aqui, perto dos seus pais. Porque a gente precisa de convivência. O ensino maior, irmãos, é na prática, não é na palavra. Falar é muito fácil, mas demonstrar não é fácil. E aqui eu deixo um parêntese. Preste muito bem atenção nisso. Não fale mal da igreja na frente dos seus filhos. Se você tem que falar mal da igreja, procure um lugar longe dos seus filhos. Porque talvez você tenha estrutura para aguentar isso. Mas com certeza as crianças, quando chegarem adolescentes, elas vão jogar isso no seu rosto. Não, a igreja não presta, a igreja é ruim. Eu vi o meu pai falando, o pessoal é hipócrita, o pessoal é isso, o pessoal é aquilo. Olha, muitos filhos de pastores são desviados. Uma das coisas que eu mais orei foi para que meus filhos não fossem desviados. Mas muitos filhos de pastores são desviados. Por quê? Porque muitas vezes o pai dele, com a mãe, acabam passando para as crianças a luta que tem com algumas igrejas. Eu sou privilegiado, não tenho tantos problemas aqui, mas existem igrejas que têm muitos problemas. E às vezes os pastores passam isso e os filhos crescem com muita revolta. Ok? Então, primeiro, entenda isso. Você é o instrutor principal. Você é o professor. Nós ajudamos. A escola ajuda. Mas você não pode abrir mão da educação do seu filho. Essa responsabilidade está sobre os pais. Depois, pais provedores. Lucas 11:13. Evangelho de Lucas, capítulo 11, verso 13. Olha aí. Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Então, o próprio Jesus está dizendo que nós, apesar de sermos pecadores, nós damos bons presentes para nossos filhos. Ou seja, nós às vezes nos sacrificamos para que nossos filhos possam ter. 2 Coríntios, capítulo 12, verso 14. Vamos ver o que o apóstolo Paulo diz. Agora irei visitá-los pela terceira vez, e não serei um peso para vocês. Não quero seus bens, quero vocês. Afinal, olha aí, os filhos o quê? Não ajuntam riquezas para os pais. Ao contrário, são os pais que ajuntam riquezas para os filhos. Eu sei que a gente pensa muito nessa questão de deixar as coisas para os filhos, mas essa é a sequência normal, natural. Alguns filhos se dão bem na vida e vão ajudar os pais, sim, mas você não pode contar com isso. Porque às vezes, mesmo seu filho se dando bem, nem sempre ele vai prover para você. Mas nós, como pais, temos a obrigação de prover para os nossos filhos. Nós temos a obrigação de fazer o melhor que nós podemos pelos nossos filhos. Às vezes, nós deixamos de comprar algo para nós, para poder comprar para os filhos. Às vezes, nós nos sacrificamos e renunciamos para que nossos filhos possam ter
o melhor que a gente pode dar. Às vezes, o melhor que a gente pode dar não é tudo que eles precisam, porém, é o melhor que a gente pode oferecer. Lembre-se que dentre esses oferecimentos está a educação. Eu diria que a educação normal, né, e a educação espiritual são dois dos pontos mais importantes. Porque, às vezes, nós pais deixamos bens para os nossos filhos. Não sei se vocês veem isso aí. Morrem alguns milionários e deixam os bens para os filhos. E o que é que acontece? Os filhos destroem. Por quê? Porque ele deu os bens, mas ele não deu o saber. Ele não deu a sabedoria. E quando você tem bens, mas você não tem sabedoria, quase sempre o caminho é a destruição. Você vai perder o que você tem. Então, tanto a educação secular como a educação espiritual, nós já falamos ainda há pouco de você instruir, são muito importantes. Se você pode dar bens, dê. Tá certo? Não fique pensando, não, cada um vai ter que se virar, meu pai não me deu nada, eu também não vou dar nada para meus filhos. Não é essa a sequência, irmãos. Está aí, o apóstolo Paulo está falando, ó, os pais entesouram para os filhos. Essa é a sequência normal. Não é os filhos entesourarem para os pais. Lógico, nós vamos chegar na parte dos filhos. Se você é um filho que honra seu pai e sua mãe, e você se deu bem na vida, você vai, com certeza, se for um bom filho, ajudar seus pais. A gente vai falar sobre isso, porque muitos filhos não ajudam os pais, porque lá em Gênesis está que você tem que deixar pai e mãe. E aquilo ali não é deixar abandonados, tá certo? Aquilo ali é uma palavra para que você entenda que quando você forma uma família, essa família é sua. Quando eu vou me meter na família dos meus filhos, é muito raro que eu faça isso, mas uma outra vez eu já os chamei para dar um conselho. Mas eu sempre digo para eles, a família é de vocês. Eu estou aconselhando, eu estou orientando, mas a família é de vocês. Então, isso aí mostra o que é deixar pai e mãe. É não levar o pai e a mãe para nova família como se eles fossem os senhores da família. Todo pai e mãe sempre ajudará os seus filhos, mesmo depois de casados. Então, ponha na sua cabeça que você deve ser um pai provedor. Eu não sei se vocês já leram, principalmente no livro de Salmos, que os filhos eram como flechas. Então, naquele tempo, na antiguidade, quando um pai tinha muitos filhos, isso simbolizava segurança para ele. Por isso que era muito importante ter filhos. Por quê? Porque, em geral, tinha ataques de outras pessoas. Então, quando eles tinham muitos filhos, eles tinham condição de se defenderem. Então, era importante ter um monte de filhos. Hoje, você tem que calcular isso. Porque tem muita irresponsabilidade, irmãos. Às vezes, até no meio dos cristãos. A pessoa não tem condição de viver. Ela depende da cesta da igreja. Ela já tem 1 ou 2 filhos. E todo ano ela quer ter um. Tá certo? Aí você fala, não, mas o senhor está falando isso, o senhor está sendo contra a Bíblia, porque na Bíblia está que a gente tem que encher a terra. Mas não é só você sozinho, não. Os outros também têm direito a isso. Tá certo? Se você não pode sustentar uma criança, meu amado, como é que você vai ficar colocando criança? Você já viu esse pessoal nos sinais, nos semáforos? O cara fica usando lá a criança e a gente vê algumas mulheres com a criança pedindo
E o que mais? Gestante. Então, isso é falta, irmãos, de bom senso. Porque você está colocando uma criança que você não pode prover, você não pode sustentar. E essa criança vai viver como? Eu fico um pouco aborrecido com esse negócio dos semáforos, e aqui vai uma opinião minha particular. Eu gosto de ajudar as crianças quando eu vejo, sozinhas tal, mas quando elas estão com aqueles pais, particularmente, eu não gosto de ajudar, porque eu acho que eles estão usando as crianças. Entendeu? E se essa criança, ela não tiver alguém que intervenha nisso, a tendência dela é continuar o passo dos pais. E aí nós estamos criando sempre um círculo vicioso nisso daí. É muito interessante, não sei se tem alguém aqui, que os conselheiros tutelares, não é isso? Conselho tutelar, né? Ele se preocupa com muitas coisas aí. Às vezes, uma criança que nem precisa da atenção deles, eles estão brigando. E essas crianças estão aí. E ninguém faz nada. Entendeu? Tem um aqui perto do Veneza, porque ali é meu caminho. Gente, eu passo de manhã cedo. Olha que eu passo ali 6h15, 6h20 da manhã. Aquelas crianças já estão ali. Aí, quando eu vou agora da igreja, elas continuam lá o dia todo. E ninguém parece muito preocupado com isso daí. E isso aí tem que ter uma educação, sabe? Não adianta só você dar cesta, você dar as coisas. Você tem que educar essas famílias, porque senão fica muito complicado. Então, pense nisso, porque antigamente as famílias aqui na Bíblia era muito importante ter um monte de filhos. Hoje você tem que calcular, mesmo que a escola seja pública, tem custo. Mesmo que ela seja pública, tá certo? Tem o transporte, tem a merenda, tem lá a merenda na escola? Tem, mas a criança sempre vai querer um bombom, um pirulito, não sei o que mais, né? Tem despesa, criança dá despesa. Tá certo? E você tem que parar e pensar nisso daí, porque é algo que a gente está vendo acontecer de forma desordenada. Tá certo? Pais também devem ser disciplinadores. Provérbios 3... Não, vamos logo para Hebreus, desculpa. Hebreus 12, 11. Depois a gente vai para Provérbios. Hebreus capítulo 12, verso 11. Ó. Nenhuma disciplina é agradável no momento em que é aplicada. Ao contrário, é dolorosa. Mais tarde, porém, produz uma colheita de vida o quê? Justa e de paz para os que assim são corrigidos. Não gostamos de disciplina. Vamos ser sinceros. Nenhum de nós gosta de ser corrigido. Nós não gostamos que ninguém aponte o dedo para nós. Nós não gostamos que nosso patrão nos chame a atenção. A gente acha que é um desrespeito, tá certo? Nós não gostamos que nossos pais nos exortem, ou que os líderes ou os professores nos chamem a atenção. Mas isso fez um mal muito grande, irmãos. Nós vivemos num mundo indisciplinado. Antigamente o serviço militar era obrigatório. Então, quando o jovem homem, ele completava 17 anos, como aconteceu comigo, nós tínhamos que servir. E lá no quartel, nós recebíamos uma disciplina dura. Mas isso trouxe uma geração bem organizada. Hoje, a gente está vendo aí uma abertura grande e perigosa. Por quê? Porque o governo, não estou falando desse governo, o governo em geral, ele quer se meter na criação dos filhos, que deveria ser responsabilidade de quem? Dos pais, e não do governo, ele que cuida da família dele. Nós que cuidássemos da nossa. Mas existe um monte de leis aí que você tem dificuldade de disciplinar o seu filho. E aí
nós estamos criando um monte de jovens sem respeito, sem acatar autoridades. As coisas modernizaram, a gente, não, porque vocês são saudosistas, vocês ficam falando das coisas antigas. Não é que a gente está falando, a gente está só dizendo como as coisas eram. É claro que as coisas vão evoluir, mas eu acho que quando elas estão evoluindo e elas não estão bem, a gente tinha que parar para perguntar se está funcionando. O jovem está sentado, chega uma pessoa mais velha que ele, hoje, nos nossos dias, ele dá o lugar? Muito raro. É muito raro. Aqui e acolá, né, tem um que faz isso. O outro está nem aí. Ele acha que isso é do passado. Mas isso não é do passado, gente. Escute, eu tenho 68 anos. Um dia, você vai ter essa idade. E nunca esqueça que existe uma lei de reciprocidade. Assim como você age, o que vai acontecer? Agirão com você. Então, é esse mundo que você quer criar? Nós perdemos essa questão, sabe, de sermos educados, de sermos bondosos, de sermos generosos. Nós queremos para nós, e os outros, eu não estou nem aí, cara. Hoje eu fui ao supermercado. Fui nos 2 caixas, porque é um dos privilégios que velho ainda tem, né? É estacionar, porque o resto é dores, né? A Bíblia não diz depois dos 70, então só falta 2 para mim. Mas eu já estou antecipando um pouco, já estou sentindo algumas dores. Então, eu fui lá nos 2 caixas que são destinados aos idosos. Mas estava cheio de gente, com carrinho. Porque se fosse uma pessoa que não tinha ninguém, aí ele vai assim, cara, é rápido, você me atende aqui, e se chegar uma pessoa idosa, olha, você desculpa, é porque não tinha ninguém, mas eu estou pagando só isso aqui. Não, ele vai com um carrinho. E aí ele acha que se você disser qualquer coisa, ele vai agredir você. Mas um dia, essa lei da maioridade, ele vai querer usar. Ele vai querer usar. Então, a gente começa a fazer as coisas tudo errado, e aí a gente fica, não, porque está tudo moderno. Tem coisa, irmão, que é moderno, que não funciona. E nós temos que agir como antigamente. Isso não é caretice. Isso é organizar nossa família, é orientar nossos filhos, que eles sejam assim, que eles façam isso. Entendeu? Que eles socorram aquele que é mais de idade. Às vezes a gente vai fazer uma coisa, tem um monte de gente de idade, aí os jovens é que correm na frente para comer. Cara, vou pegar logo aqui, porque se alguém tiver que ficar com fome, são os velhos. Aí a gente pergunta se o Papai do Céu está gostando disso daí, tá bom? Provérbios 3, 11 e 12. Olha aí. Vamos ver aí. Meu filho, sabe que Salomão escreveu Provérbios e Eclesiastes como se ele estivesse olhando pelo retrovisor. Tá? Salomão não está dizendo isso para ir para frente. Ele está normalmente passando os ensinamentos do que ele passou. Tanto é que ele fala, olha, eu corri atrás das coisas, tudo, e no final eu cheguei a uma conclusão. Tudo é o quê? Vaidade. E olha que foi o rei mais rico. Eu fico surpreso quando eu leio, irmãos, o dia a dia de Salomão. Se você nunca tirou para ler, leia. Cara, eram não sei quantos bois que eram mortos. Era fartura. O homem tinha assim... coisas impressionantes. Ele era tão famoso que uma rainha saiu lá do reino dela e veio só para
constatar se o que diziam sobre ele era verdade. E depois que ela visitou, ela falou: ó, não disseram tudo não. Eu estou impressionada. Agora presta atenção, esse homem está falando o quê? Olha, eu tive tudo isso, eu tive tudo que eu quis, mas no final eu cheguei a uma conclusão. Tudo é o quê? Vaidade. Está vendo? Ele está olhando pelo retrovisor, né? Ele está falando assim, ó, o que eu estou passando para você, eu vivi. Então, muitos conselhos que estão aí na Bíblia, que Salomão traz para a gente, Salomão teve seus defeitos, né? Salomão, infelizmente, por causa das muitas mulheres que ele teve, ele permitiu que em Israel a idolatria progredisse. As mulheres conseguiram fazer com que ele quase se desviasse, vamos dizer assim, dos caminhos do Senhor. E a Bíblia não escondeu isso. Ele teve erros, mas ele está falando exatamente porque ele teve esses erros, porque ele passou por isso. Não é quando a gente pega o nosso filho, a gente fala: olha, eu estou querendo poupar você disso, porque eu passei por isso. Então, eu estou tentando poupar você de passar por essa situação. Às vezes tem pais, e eu quero chamar aqui sua atenção, que ele não quer falar. Um dia uma senhora falou: pastor, eu não posso falar para minha filha sobre ela não ficar grávida antes do casamento, porque eu fiquei, ela nasceu fora do casamento. Então, eu disse: quem disse isso? Você pode sim. Você tem que chamar sua filha e falar a verdade. Olha, eu tive uma experiência, eu passei por isso, e baseado no que eu passei, eu quero te dizer como é, para que você saiba, porque eu vivi isso. Sabe, não há ninguém que fale sobre uma coisa melhor do que a pessoa que viveu. Um ex-drogado, por exemplo, ele fala melhor sobre as consequências da droga do que a gente que nunca experimentou drogas. Eu sei como, teoricamente, mas eu nunca experimentei droga. Mas uma pessoa que experimentou e se arrependeu e foi transformada, ela tem sim muito mais conhecimento do que a gente. Então, meu irmão, você errou como pai, você errou como mãe, você errou na sua juventude. Não tem nenhum problema em você confessar o seu erro, o seu pecado e aconselhar o seu filho para que ele não corra por esse mesmo caminho, tá certo? Então, a gente precisa ver o que Salomão faz aí. Ó. Salomão está falando: meu filho, não rejeite a disciplina do Senhor. Por que ele está dizendo isso? Porque ele rejeitou. Ele está falando da experiência dele e falando para o filho dele não fazer isso. Está entendendo? Não seguir esse mesmo caminho, essa mesma situação. Então, olha só, não desanime quando ele o corrigir. Assim como nossos pais nos corrigem, irmãos, Deus também nos corrige. Verso 12. Pois o Senhor corrige a quem? A quem Ele ama. Assim como o pai corrige o quê? O filho a quem Ele quer bem. Então, se o Senhor, irmãos, não nos corrigir, eu ficaria muito triste. Eu digo para os meus funcionários o seguinte: enquanto eu estiver corrigindo você, você é importante. Eu ainda tenho esperança. Porque no dia que eu deixar de corrigir, pode ter certeza, se você está errado e eu não estou mais corrigindo, que eu já desisti de você. Vou mandar você embora na primeira oportunidade. Então, o Senhor corrige porque Ele nos ama. O Senhor quer o nosso bem. Ele conhece o amanhã. Ele vê que a gente está caminhando pelo caminho errado. Ele sabe qual é que vai ser a consequência disso daí. Porque, olha, é muito tranquilo isso. Preste atenção. A Bíblia diz: há caminhos que parecem o quê? Bons. Então, você escolher entre duas coisas boas é difícil. Você escolher entre uma ruim e uma boa é tranquilo. Agora, há caminhos que parecem o quê? Bons, mas o final deles é o quê? Morte. Você conhece essa história? Eu conheço várias.
Quantas vezes, talvez você como pai, ou como amigo, ou como professor, você falou para aquela pessoa, olha, esse caminho aí. Não, mas isso aí todo mundo faz, isso aí é tranquilo, né? Eu vi, acho que foi ontem no rádio, um jovem, acho que de 17 anos, acho que foi, por aí assim, né? Morreu aí na Ponta Negra, acho que 2 horas da madrugada. Por quê? Porque ele desobedeceu uma regra. Não é para tomar banho essa hora. Mas ele foi tomar. Olha a consequência. Quem é o responsável por isso? É a autoridade, o prefeito? Não, ele desobedeceu a regra. Está entendendo? Então tem a consequência do que a gente faz. Então, às vezes a gente precisa olhar. Por quê? Porque se nós não olharmos para quem conhece o final, quem é que conhece o final? O Senhor. Então, Ele nos corrige. Não fique aborrecido não, meu irmão. Quando o pregador dá uma lapada, tá certo? Se ele não for hipócrita, porque assim, às vezes o pregador está batendo em todo mundo, mas ele é pior do que todo mundo, que para nós, né? Não devia nem ter gravado isso aqui, tá certo? Mas às vezes acontece isso, né? Agora já não acontece tanto, mas eu achava interessante antigamente, quem é de igreja aqui, principalmente batista, que metia o pau nas novelas. Quem é desse tempo? Meu irmão, os pastores gostavam demais de falar nisso. E eu vi várias vezes pastores pregando sobre isso. Rapaz, ele contava a novela todinha. Eu dizia, né? Às vezes eu ia para Betel, rapaz, eu acho que ele não perde um capítulo. E ficava falando que ninguém pode assistir, porque da novela tem isso, tem o fulano, tem o cicrano. Me pergunto que eu não sei nem o nome dos artistas, mas a maior parte desses cantores aí eu não conheço, entendeu? Porque às vezes acontece, né? Mas se é uma pessoa íntegra, e ele está dando uma palavra, que é uma palavra exortativa, uma palavra que é difícil da gente digerir, mas é uma palavra exortativa, receba, meu irmão. Porque isso aí pode lhe ajudar. Isso pode evitar muitos problemas na sua vida. Entendeu? Então, veja que o amor está envolvido nisso daí. Eu vou concluir a questão dos pais e na próxima quarta, acho que sou eu, a gente vai entrar na parte dos filhos. Eu vou terminar com a bênção geracional. Olha que coisa interessante. Deuteronômio 4:40. Vamos ver aí. Olha que coisa interessante. Se obedecerem a todos os decretos, isso aí é Moisés falando, né? E mandamentos que hoje lhes dou, tudo irá bem com vocês e seus filhos. Ele está transmitindo a palavra do Senhor. Olha só o que ele está falando. Se você obedecer, tudo irá bem para vocês, mas não é só para vocês, é para quem? Para os seus filhos. Isso se chama, irmãos, bênção geracional. Ou seja, os pais trazem bênção ou trazem maldição sobre os seus filhos. Não é, veja bem, para você não dizer que eu estou pregando heresia, não é que cada um não seja responsável pelo seu pecado, porque está na Bíblia. O pai não responderá pelo pecado do filho e o filho não responderá pelo pecado do pai. Porém, as consequências sim. Por exemplo, um pai aidético. A possibilidade dele gerar filhos aidéticos é grande ou pequena? É grande. Mas aquela criança, vamos ser sinceros, né? Ela tem alguma culpa nisso? Nenhuma. Ela não fez nada. Mas o pai fez. E as consequências atingiram quem? O filho. Tem coisas que a gente faz, irmãos, que não vai atingir só os filhos. Vai atingir os netos. Vai atingir os bisnetos. Então, se discute muito isso, né? Se existe essa bênção familiar, essa bênção geracional. Existe nesse sentido. Lógico que, por exemplo,
um pai que bebe, um exemplo, né? Ah, o filho dele também vai beber. Nem sempre. Às vezes o filho dele vai odiar a bebida. Por quê? Porque ele viu o sofrimento do pai. Então, nesse caso, a gente não pode dizer que a maldição do pai atinge o filho. Não, eu estou falando que há muitas coisas, e está aí na Bíblia, que quando nós fazemos, a gente tem que parar para perguntar: isso é uma coisa que vai atingir só a mim? Ou isso vai atingir minha família? Isso é geracional, isso vai atingir longe, isso vai longe. Então, olha o que está aí na tela e pense bastante nisso, porque quase sempre hoje as pessoas não pensam. As pessoas pensam em si mesmas e botam filhos, mas não pensam nas consequências para os filhos e para outras pessoas. Provérbios 19, 18. Vamos concluir? Olha aí. Discipline seus filhos enquanto há o quê? Esperança. Do contrário, o que vai acontecer? Você destruirá a vida deles. Ou seja, você pensa que está o bem. Sabe? Às vezes a gente encontra pais orgulhosos. Fala assim, cara, eu liberei meus filhos, cada um faz o que quiser, sou um pai moderno, sou um pai feliz. Será? Você tem, pelo menos, que dar os dois lados para o seu filho. Porque um dia ele vai decidir. Lógico, nós temos pais aqui que os filhos foram criados na igreja, foram educados nos caminhos do Senhor, o pai fez tudo direitinho, mas eles estão fora. Acontece? Sim. Mas você está tranquilo no sentido de que você fez a sua parte. Agora, irmãos, se nós não damos respaldo para os nossos filhos, vai chegar um momento que ele vai ter que decidir entre o certo e o errado. E aí, quando ele decidir, como é que vai ser? Ele só tem um lado. Ele só tem o lado errado que ensinaram para ele. Mas o lado positivo, bom, os pais negaram isso. Então, nós precisamos entender. Olha o que diz aí. Enquanto há o quê? Esperança. Quando é que há esperança? Quando ele está com você. Quando ele é pequeno. Quando você consegue pegar na mão dele. Quando você consegue sentar frente a frente com ele. Ainda tem esperança. Depois que ele está no mundo, no meio lá de todo mundo que já tomou conta dele, é difícil. Aí só um milagre. Aí só um milagre. Então, enquanto há esperança, faça. Há esperança, faça. Nossos filhos vão errar? Vão. Pare de se iludir que eles não vão errar. Você errou, eu errei, eles vão errar. Muito bem. Se você é um pai que seu filho confia em você, o que ele vai fazer? Uma mãe que a sua filha confia em você, ela vai pedir conselho, ela vai contar que errou. E você não pode dizer, eu criei você para não errar, porque isso não é correto, né? Você exigir que ninguém erre, irmãos, é um peso muito grande. Você tem que conversar sobre esse erro e tentar, de alguma maneira, orientar. Às vezes o erro é um erro que não tem conserto, mas ainda tem esperança. Não precisa você jogar a vida fora, tá certo? Não tem mais conserto, aconteceu, mas tem esperança. Então, você precisa saber como você reage com os seus filhos. Às vezes os nossos filhos não entendem muito a gente. Ele faz uma coisa grave, nós passamos a mão. Aí ele faz uma coisa leve e nós castigamos severamente. E ele fica confuso quanto ao padrão de justiça, entendeu? Quanto ao padrão que você usa. Às vezes também nós punimos nossos filhos por coisas que eles já pagaram. Por exemplo, seu filho jogou uma pedra e bateu na vidraça do vizinho,
e quebrou, e você teve prejuízo, e você deu uma surra nele, ou você então deu um castigo, uma penalidade, ele passou uma semana sem poder sair, ou duas, enfim, você resolveu aquela situação, ok? Aí lá na frente, ele faz outra coisa. Aí o que é que você faz? Você traz para a disciplina. Aí você fala assim, ó, você vai apanhar pelo que você fez. E você se lembra que você quebrou a vidraça do vizinho? Pô, mas isso já estava pago, ele já pagou essa penalidade. Não, mas você vai cobrar de novo. Você vai de novo bater nele por isso daí. Não, isso aí já tá pago. Tá certo? Você tem que dar uma sequência para que seu filho entenda que há um padrão justo e ele compreenda. Então, assim, eu compreendia muito meu pai e minha mãe. A diferença de disciplina deles, eu tenho alguns irmãos aqui, não sei se eles tiveram a mesma percepção, porque eu fui o filho, durante um tempo, mais velho na casa, então era mais fácil eu perceber isso. Mas, assim, eles tinham um padrão de disciplina diferente, mas eu entendia o padrão de cada um deles, entendeu? Eu sabia que se um bilhete da escola chegasse para minha mãe, dizendo que eu me comportei mal, ela não ia conversar comigo. Ela ia pegar a régua e dar-lhe uma lapada em mim. Essa era a maneira dela. Então eu já sabia, eu conhecia, eu entendia. Se eu não quero apanhar da minha mãe, eu vou fazer o quê? O certo. Tá certo? O meu pai, eu não me lembro de ter apanhado do meu pai. Porque o meu pai tinha outro padrão. O padrão dele, primeiro, era muito pelo olhar. Olhar assim, daquele de fuzilamento. Já viu assim, aquele olhar, né? Ele era pastor, a gente era menino, aí estava correndo na igreja, os diáconos, senta aqui que você é filho de pastor, e aquele negócio, tá certo? O meu pai só fazia assim. Pronto. A gente já sabia que ia perder o futebol, tá certo? Ia perder algumas regalias. A gente já sabia que ele ia chamar quando chegasse em casa, sabe? Ele parecia calmo. Aí, olha, é assim, assim, assim. Você entendeu? Entendi. Tá bom. Tá certo? Então, 10 dias sem sair de casa para jogar bola, tá bom? Era o padrão dele. Eu entendia. Ele fazia isso quando? Quando era necessário. Ele não fazia isso quando ele estava só estressado. Porque aí nossos filhos falam assim, mas eu não fiz nada. Eu estou pagando por algo que eu não fiz. Quer dizer, mas o meu pai chegou estressado do trabalho e ele está cobrando essa conta de mim. Quantas vezes a gente faz isso com nossos filhos? Ah, mas eu estou estressado. Sim, mas você está estressado. Mas aí seu filho vai pagar essa conta? Ele precisa entender o seguinte, cara, quando eu fizer um negócio errado, eu vou ter consequência por isso daí. Ou meu pai vai me chamar, dependendo do padrão que você usa, né? Ou eu vou pegar uma peia, não sei se hoje ainda existe, né? Eu vou, mas que vai ter um padrão, vai ter um padrão. Senão ele não entende você, ele fica confuso, entendeu? Ele fica confuso. E às vezes, olha um erro que a gente faz, a gente perdoa o filho do outro por coisas que o nosso apanha. Não acontece isso? O filho do irmão aqui, só porque ele é irmão, né? A gente quer ser bem legal com ele. Aí o filho dele faz a maior arruaça aqui dentro da igreja, aí faz barulho, nem aquelas crianças. Ou então numa loja, ele se joga no chão. Tá? A Terceira Guerra Mundial, uma criança de 4, 5 anos, faz uma... Aí a gente chega com a mãe, né? Nosso filho está com a gente. A gente fala assim, é assim mesmo, criança é desse jeito. Tá bom? Tudo bem. Aí o nosso filho está ouvindo isso aí, entendeu? Quando é ele que faz, o que é que a gente faz? Peia nele. Aí ele fica confuso. Ele, não, mas peraí, quer dizer que quando é o do outro, tem a misericórdia. Quando sou eu, é a penalidade. Não, você precisa fazer o negócio, irmão, de uma maneira equilibrada, entendeu? Justa. Que seu filho, olha, seu filho,
ele saia da disciplina, ele sai chateado, é normal, mas lá na frente ele vai parar e vai dizer assim: meu pai, minha mãe não foram injustos, eles foram corretos, eles foram certos, eles fizeram o que era correto, o que era certo. É assim que ele tem que entender. Eu fui disciplinado corretamente. Eu não tenho nenhum trauma com minha mãe nem com meu pai. Eu acho que eles sempre fizeram o que era para ser feito. Eu, quando fui corrigido, eu merecia ser corrigido. E eu não tenho nenhum trauma contra isso. Tá certo? E eu espero que isso ajude você como pai. Na próxima quarta, se Deus permitir, a gente vai ver agora os filhos, como eles devem proceder. Porque nós também somos filhos, né? E aí a gente vai ver isso. Deus abençoe você, obrigado pela sua paciência e atenção.